A nossa igreja esse ano definiu como tema central, quantos sabem de cor? Qual que é o tema do ano? Que nós temos falado sempre, está postando nas redes sociais. Quem lembra? Uma mesa para pertencer. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado assim, ó. Você não decorou ainda? Uma mesa para pertencer. Uma mesa para pertencer significa o quê, meu querido? Significa que você não é, aquela famosa frase, não é filho de chocadeira. Você não é abandonado. Você não é rejeitado. Você não é órfão. Você é alguém que tem um lugar. E nós temos falado isso nesses últimos 2, 3 meses, desde que nós tivemos a escola de líderes, e nós temos batido nessa tecla, porque é importante que nós como igreja, sejamos igreja. Se você acha que ser igreja é no singular, você está equivocado. Só existe igreja no plural. Nós somos igreja. E igreja não se faz só de quinta, não se faz só de domingo de manhã e domingo à noite. Igreja se faz inserido num grupo, em comunhão, partindo o pão. Mesa é isso. Nós tivemos a nossa mesa terça-feira agora, e eu fiquei com o coração radiante, feliz, porque a gente teve a oportunidade de compartilhar situações que não estão tão bem nas nossas famílias, nas nossas casas. Tivemos a oportunidade de orar por isso, porque a mesa serve para isso. A mesa não é um culto. A mesa tem louvor, tem palavra, mas a gente é mais acessível. Eu vou dar o exemplo de um homem aqui. Vou olhar para ele. Eu tenho um amigo aqui, que ele tem vindo algumas semanas na nossa igreja, e toda vez que eu olhava para ele, Michael, ele estava com a cara séria, o tempo inteiro. Aí chegou na mesa de relacionamento, falei, será que eu não vou arrancar um sorrisinho desse homão aí? Esse homão sério? Falei, meu Deus, sisudo. Falei, Senhor da glória, me ajuda nessa luta. No final, a mesa tinha acabado, e já fazia mais de 2 horas que a gente estava proseando, conversando, e eu descobri que ele é mais falante que eu, mais brincalhão que eu. A mesa te dá acesso ao coração das pessoas. É algo que a gente não tem às vezes, principalmente acho que no culto de domingo de manhã, que acaba chegando no horário do almoço, a gente só quer mirar a nossa casa, fazer o almoço e dar uma descansada. Mas a mesa ela serve para isso. E como esse é o tema central desses últimos meses, nós vamos falar sobre mesa. Eu já preguei algumas semanas atrás sobre mesa, e eu falei algumas coisas que a mesa faz. A mesa ela cura seu passado, ela te dá uma identidade, ela cura a sua orfandade, ela cicatriza feridas da alma. E adivinha o que a gente vai falar hoje? A mesma coisa. Porque a gente precisa repetir algumas coisas até que aquilo entre dentro do nosso coração. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 9:9. Mateus 9:9. Deixa a sua Bíblia aberta. Na nossa última mesa eu ensinei um negócio muito interessante que eu quero que você aprenda também. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que 3 deles nós chamamos de evangelhos ou livros sinóticos. É difícil essa palavra, mas você vai aprender. O que significa livros sinóticos? São livros que eles contam as mesmas histórias em perspectivas diferentes. É como se eu fosse falar de uma história da Anne, por exemplo, da pastora Anne, e eu contasse a minha versão. Aí de repente, o irmão Carlos vai lá e conta a mesma história da pastora Anne, mas agora na perspectiva dele.
E aí de repente, o Paulinho vai lá e conta a mesma história na visão dele. Na terça-feira, quando eu contei sobre os livros sinóticos, eu até dei um exemplo do casamento. Quando você vai a um casamento, e eu dei o exemplo do meu casamento, eu perguntei assim, se fosse a Beth contando a história, ela focaria na decoração, porque ela gosta de fazer decoração, ela trabalha com isso. Se fosse o Carlos, ele falaria das músicas, do instrumento que foi tocado. Ambos estão falando do casamento. E se fosse eu falaria da Karina, porque para mim o principal era a Karina, não era a decoração era importante, as músicas eram importantes, a comida era importante, mas o mais importante foi a Karina. E para mim o momento mais maravilhoso do casamento foi quando eu estava de costas. Eu repito isso e eu não canso de repetir. Eu estava de costas e eu ouvi assim, nossa, ela tá linda. E aí de repente chegou o momento de eu virar, e quando eu virei, eu já virei assim, porque eu já estava em choro, porque eu já estava emocionado. Então, livros sinóticos são livros que vão contar as mesmas histórias em perspectivas diferentes. Mateus, discípulo de Jesus, vai contar uma perspectiva mais próxima. Marcos, ele era um servo de Paulo e de Pedro, então ele ouviu as histórias de Paulo e de Pedro e escreveu as histórias. Lucas era um médico, ele era um investigador das histórias de Jesus, então ele entrevistou muitas pessoas na época para construir o evangelho de Jesus segundo Lucas. E hoje a gente não vai fazer diferente, nós vamos ler a mesma história nas perspectivas de cada um desses três. Você abriu a sua palavra em Mateus 9:9? Vamos ler esse versículo juntos? Eu falei, mas eu abri. Um versículo apenas. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado, você está aí comigo? Chamado, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos mais uma vez? Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Agora, vai para o livro de Marcos, capítulo 2, verso 13. Passar um pouquinho essa Bíblia para frente. E você vai chegar ali em Marcos 2, versículo 13. Você abriu? Amém? Marcos 2, versículo 13 vai dizer, de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui a gente já tem uma outra visão, e aí tem alguns detalhes a mais. No livro de Mateus, o que acontece? Mateus está falando dele mesmo. Ele fala assim, um homem chamado Jesus chamou um homem chamado Mateus que estava na coletoria. Mateus fez o quê? Se levantou e seguiu. Já aqui em Marcos vai trazer um detalhe a mais. Vai dizer que a multidão estava com Jesus, e agora não é o mesmo nome. Olha que curioso, agora não é mais Mateus. Que nome que é? Levi. E agora vai falar mais uma outra informação. Levi, filho de quem? Filho de Alfeu. Mas o mesmo versículo vai dizer, segue-me. E ele se levantou e seguiu. Agora, você vai abrir a sua Bíblia lá em Lucas 5:27. Um pouquinho para frente. Lucas 5:27 vai dizer, passadas essas coisas, Lucas 5:27, isso mesmo. Passadas essas coisas, saindo viu um
publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Lucas, ele é detalhista, então ele já trouxe a profissão de Levi. O que Levi fazia? Era publicano. Quantos sabem o que é publicano? Agora eu vou perguntar, quantos não sabem? Pode ser sincero. Então hoje a gente vai aprender sobre isso. Se eu pudesse dar um nome para essa pregação, para essa ministração, seria o chamado irresistível de Jesus. Maicon, Jesus não precisou tentar convencer. Ele não tinha uma oratória, não precisou usar a oratória dele mais maravilhosa do mundo. Ele simplesmente falou o quê? Vem. Olha que maravilhoso isso. Então, se eu pudesse dar um tema, seria o chamado irresistível de Jesus. Mas é importante a gente entender um pouquinho sobre quem era Mateus ou Levi. Na verdade, a gente vai entender que o nome de verdade de Mateus é Levi. Levi publicano. E o publicano, ele meio que se rebela com o povo judeu, e ele passa a ser um servo, um funcionário de Roma. Ele é aquele que vai coletar os impostos de Israel. Aí você vai me dizer assim: que história é essa de coletar impostos? Roma assume o controle sobre Israel e implanta alguns impostos. É um imposto opressor. Roma não tinha direito nenhum para fazer isso. E alguns judeus se oferecem para ser cobradores de impostos. Agora eu quero que você imagine o seguinte: imagina que você está na final da Copa do Mundo, futebol, Brasil e Argentina, talvez a maior rivalidade do futebol mundial. E aí, de repente, alguém te convida para a torcida da Argentina e ganhar um trocado. Talvez, se você estiver precisando, você vai aceitar essa proposta. Mas suponhamos que você é aquele brasileiro que não abre mão de ser brasileiro na final da Copa do Mundo. Se você visse alguém nessa posição, você ficaria contente? Meu querido, não sei você, mas eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes no estádio. E quando a gente descobre que dentro da nossa torcida tem um infiltrado, alguma coisa, o estádio ele vira do avesso, fica ali porque ele já deve ter vivido isso, e é um negócio de louco. Eu torço para o Santos, atualmente está numa fase bem difícil, menos 10 anos. Mas toda vez que eu descia para a Baixada do Santista, era um sacrifício para assistir o jogo. E às vezes tinha um jogo aqui perto. Eu morava em Campinas, tinha jogo no estádio do Guarani, tinha um jogo no estádio da Ponte Preta, mas eu tinha amigos da Ponte Preta e amigos do Guarani. E eu ficava lá bem quietinho, porque eu não queria ser descoberto. Mas Levi, o publicano, ele não tinha como se esconder, não tinha como ele colocar uma capa e fingir que ele não era publicano. Ele tinha uma posição de trabalho, e todos os dias o povo de Israel ia até diante dele, olhava nos olhos com ódio e entregava um imposto que eles não deveriam entregar. Esse era Levi. Levi era um homem que era taxado como traidor, era taxado como desonesto, como impuro, em outras palavras, como um pecador. Esse era Levi. É interessante quando a gente olha para o texto de Lucas, que Lucas faz questão de trazer essa informação. Levi, o publicano. E eu não sei você, mas se tem um negócio que machuca, é quando alguém ele vem até você e ele quer apontar aquilo que você já viveu lá no passado. Quantos já viveram isso? Você fica com uma vergonha. Uma vez eu passei por uma situação, eu me senti tão constrangido, porque você sabe que Jesus já te tirou desse lugar, mas alguém vai lá e fala assim: não, mas
Como assim? Você está falando isso, mas aquele dia você estava fazendo. Ah, mas você é violento, agressivo? Você pagando de calminho? Quem é você na fila do pão? Quantos já passaram por isso? É uma situação constrangedora. Mas o chamado de Jesus, o chamado irresistível de Jesus, ele não pergunta para Levi: Levi, o que você faz na sua vida? Me conta um pouquinho do seu passado. Jesus simplesmente fala o quê? Segue-me. Porque Jesus e o seu chamado irresistível, ele não está preocupado de onde ou o que você fez na sua história até hoje. Ele está preocupado em quem você vai se tornar a partir do momento que você decide caminhar com Jesus. Esse é o chamado irresistível de Jesus. Ele não olha o seu passado, ele não olha o que você já fez, ele olha, poderia dizer que ele já visitou o seu futuro, e ele já sabe da sua melhor versão. Talvez hoje você se encontre como o Levi, taxado. Talvez você, ao se olhar no espelho, se sinta um traidor, se sinta culpado de tudo aquilo que você já fez até hoje, até o episódio de hoje. Mas Jesus, com o seu chamado irresistível, ele não está preocupado. Ele não está preocupado em o que você fez. Ele está preocupado em quem você vai se tornar nele. E a minha pergunta para você é: você vai aceitar o chamado irresistível de Jesus? Outro fato interessante é que Marcos, ele vai apresentar o pai de Levi. E é a única vez que aparece o nome do pai de Levi, Alfeu. Eu sou de uma época, nossa, quem fala assim parece que é tão nostálgico, né? Mas eu sou de uma época em que a gente se apresentava falando do nosso pai. Então, quando eu chegava num lugar, eu falava: não, eu sou o Elinho, o pintor. Ou eu sou o filho da Cris, a cabeleireira. Era assim que a gente se apresentava. É ou não é? Ou só eu? É. Só que às vezes a gente vem de um lar tão desestruturado, tão bagunçado, que quando alguém pergunta de onde veio seu pai, de onde veio sua mãe, quem você é, qual é a sua origem, o que você faz? Você tenta maquiar e contar uma história bonita ali para... Mais uma vez, Jesus, ele não está preocupado de onde você veio, quem são os seus pais, o que os seus pais fizeram com você, a trajetória que você fez até chegar nesse episódio, até você chegar aqui na família vitoriosa. Ele não se preocupa se o seu pai te abandonou ou não. Ele não se importa se você passou a sua vida. E não é porque ele não te ama, meu querido, é porque o que ele tem para te oferecer a partir do encontro, a partir do chamado irresistível do Senhor, é muito maior, é muito melhor. Eu não sei da sua história, eu não sei da sua origem, eu não sei o nome do seu pai, o nome da sua mãe, mas o que eu sei é que o Pai Celestial, através do chamado irresistível de Jesus, ele te adota, ele te faz filho, ele te faz filho. Agora você não é mais aquele que tem vergonha de falar do seu pai ou da sua mãe. Agora você fala assim: eu sou filho do Pai Celestial. Eu sou filho daquele que me amou primeiro. Eu sou filho daquele que se entregou, que se humilhou e morreu e ressuscitou para me salvar. Eu sou filho. Esse é o chamado irresistível de Jesus. Só que o chamado irresistível de Jesus, ele vai te fazer uma provocação. Talvez você até esqueceu que o tema... Mas o chamado de Jesus vai fazer você se levantar de algumas mesas. O chamado de Jesus
para Levi, fez ele sair da coletoria e seguir a Jesus. Sair da posição de traidor, sair da posição daquele que era taxado como pecador, e agora abandonar, deixar de lado. Levi fez alguma pergunta para Jesus? Fez? Jesus, para onde a gente vai? Vai ter lugar para dormir? O que a gente vai fazer? Esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. Responda de forma rápida o chamado irresistível de Jesus. E seja disposto a abrir mão de mesas, de lugares, de pecados, de conversas, de comportamentos, de tudo aquilo que vai te afastar do futuro brilhante e maravilhoso que Jesus tem para a sua vida. Talvez seja um relacionamento, talvez seja alguma amizade, talvez seja o seu trabalho. Em algum momento Jesus, Ele vai chamar você pelo seu nome, e você vai precisar responder de forma rápida e objetiva, sem pensar, sem questionar, apenas respondendo: Senhor, eis-me aqui, eu vou te seguir. É dessa forma. O chamado irresistível de Jesus, ele não vai te custar muito, ele vai te custar tudo. Tudo. Porque a partir do momento que você aceita o chamado de Jesus, esse chamado irresistível, você não tem mais escolha. Agora você tem um padrão. Agora você tem um modelo. Agora não são os seus achismos. Agora não são as suas ideologias. Agora existe um filtro. Agora existe um caminho. Agora existe um contexto na qual você precisa se adaptar. A Bíblia vai dizer que Levi se levantou e seguiu. E essa foi a última vez que você vai ouvir o nome Levi. A Bíblia não vai dizer se foi Jesus que deu um outro nome para Levi. A Bíblia não vai dizer se o próprio Levi se autodenominou Mateus, mas a Bíblia vai dizer que a partir de agora não é mais Levi, é Mateus. Levi significa conectado. Ele estava conectado com aquilo que ele fazia. Ele estava conectado em trair o seu povo. Ele estava conectado com o próprio pecado. Ele estava conectado com uma posição que as pessoas olhavam e o recriminavam. Esse era Levi. Mas agora ele tem um nome chamado Mateus. Mateus é a junção de matar e Deus. Ele é o dom de Deus. Agora é um outro nome, uma nova história, um novo episódio sobre a vida de Mateus. Agora você vai ver Lucas, Marcos e o próprio Mateus não dizendo mais Levi, mas agora o apóstolo Mateus. Eu não sei como você entrou aqui, meu querido. Eu não sei como tem sido que as pessoas têm chamado você. Se é pelo que você já fez, se é pela sua história, ou talvez a sua trajetória até aqui esteja muito distante daquilo que um dia você sonhou para a sua vida. O que eu sei, meu querido, é que se você hoje não resistir ao chamado de Jesus, você não vai sair da mesma forma. Você não vai sair da mesma forma. Eu quero continuar a história com você. Você está com a sua Bíblia aberta? Volta lá para Mateus 9, verso 10. Quando a gente olha para o chamado irresistível de Jesus, quando a gente olha para esse versículo de Mateus 9:9, parece que a coisa vai terminar ali. Mas tudo termina em mesa. E o versículo 10 de Mateus 9 vai dizer o seguinte: e sucedeu que, estando ele em casa, aqui é o Mateus falando da sua própria casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram
e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Ou em outra versão: misericórdia quero e não sacrifícios. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui a Bíblia não vai dizer que Mateus ele não foi mais taxado como publicano. Aqui a Bíblia não vai dizer que não apontaram o dedo para ele. Aqui a Bíblia não vai dizer que não questionaram o que ele estava fazendo da vida dele. A Bíblia vai dizer que Jesus estava agora à sua mesa. E quando Jesus está à sua mesa, você não precisa justificar quem você se tornou. Agora você não precisa dar satisfação. Se alguém te questionar: mas você era assim, quem é você para dizer isso? Meu querido, você vai olhar com olhos de amor para essa pessoa. Você vai amar essa pessoa e você vai lembrá-lo que ela também tem lugar à mesa. Porque todos nós, na mesa de Jesus, estamos na mesma posição. Somos pecadores. Somos pecadores diante de um Deus encarnado, puro, santo. Um Deus que nos atrai, nos constrange, coloca dentro de nós o juízo e o peso do pecado, para que a gente seja atraído como cordas de amor, ao estarmos perto dele e acessarmos a graça. A graça é um favor que eu e você nós não merecemos, mas ele nos dá de graça, e isso é graça, um favor imerecido. Se nós tivéssemos a oportunidade de nos salvarmos, nós não conseguiríamos. Nós seríamos acusados, nós nos culparíamos, nós nos julgaríamos, nós nos condenaríamos. Mas Jesus, mesmo tendo a oportunidade de ser juiz, ele advoga a nosso favor. Mesmo diante de todos os questionamentos de quem você se tornou, mesmo diante de todas as afrontas, todas as acusações, Jesus ele se coloca à sua frente e ele fala assim: meu querido, eu não vim para quem foi perfeito, eu vim para você que é puro, que é impuro, que tem as suas mazelas. O evangelho não é para gente perfeita não, meu querido, mas isso não é justificativa para que a gente permaneça no pecado. A Bíblia vai dizer que Mateus se levantou e ele não voltou a fazer o que ele fazia antes. Você percebe o peso, a responsabilidade disso? Jesus ele não consente com o pecado. Jesus ele não compactua com o pecado, mas a graça e a misericórdia faz ele sentar à mesa com o pecador. Uma vez que você aceita o chamado irresistível de Jesus, você não vai ficar agora numa bolha, numa redoma, numa mesa de puritanos e santos. Não. Mateus, ele leva os pecadores para dentro da sua casa. Ele fala assim: não, vocês precisam ver um homem que só ele de me chamar, eu já tive vontade de largar tudo e mudar de história. Esse é o chamado irresistível de Jesus. É isso que você precisa ser contagiado, é isso que você precisa ser confrontado, e você precisa se entregar essa noite. Você precisa se lançar a essa verdade, meu querido, de que nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade alguma. Mas Cristo em sua infinita bondade e graça, ele se revela a nós. Nós estamos diante de uma mesa. Nós começamos ouvindo a história de um homem que estava numa mesa, vivendo uma vida de pecado. Jesus o chama, ele aceita o convite irresistível de Jesus. Jesus vai até a mesa desse homem. Esse homem convida outros pecadores a sentarem juntos, e eles experimentam da presença de Jesus.
Jesus, ele tem toda a trajetória dele terrena, sendo homem, mas sendo Deus. E ele está diante de uma mesa. O mesmo Mateus, lá de trás, ele está diante dessa mesa. Nessa mesa também tem traidores. Nessa mesa também tem aqueles que vão negar. Essa mesa dos 12 discípulos, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele é assunto ao céu, Pedro volta a pescar. Pedro se esquece de tudo que viveu em 3 anos, em pouquíssimo tempo. Quantas histórias a gente não ouve de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, se assentaram à mesa e de repente traíram. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, lá no verso 23. Enquanto você abre, eu quero recapitular algumas coisas. O chamado irresistível de Jesus não nos lembra do nosso passado. Ele não está preocupado se Levi era bem visto ou não pela sociedade. Segundo, o chamado de irresistível de Jesus não está preocupado com a sua origem, com o seu pai, com a sua história. Não porque ele não te ama, mas é porque ele tem algo para você. 3, o chamado irresistível de Jesus te provoca a romper com o passado. Levi se levanta da mesa e não volta mais para a posição dele. E o chamado de Jesus, o chamado irresistível de Jesus espera uma resposta imediata. Você está diante de 1 Coríntios 11, 23 e agora é talvez um dos principais homens do Novo Testamento, um homem chamado Paulo. Agora Paulo, ele vai falar sobre a experiência de Jesus e nós vamos ler juntos. Vamos lá, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Já já nós vamos experimentar da mesa de Jesus, a ceia do Senhor. E Jesus, ele não está preocupado com o que você fez até hoje, mas ele está totalmente interessado com o que você vai fazer depois de você ser chamado por ele. Mas talvez você vai falar para mim assim: mas pastor, eu já sou convertido, eu já estou na igreja, sou filho de crente, já tenho até ministério, todo domingo tô quinta, todo domingo tô quinta. Talvez você possa falar assim: não, mas eu tive muitas experiências já na minha história. A minha pergunta é: o que você vai viver de novo amanhã em Jesus? Faz quanto tempo que você não tem uma experiência viva do Evangelho? Será que você vai insistir em contar os mesmos testemunhos de 1, de 2, de 5, de 10 anos atrás? Ou será que você vai viver o novo de Deus? Eu gosto da definição do novo
da Bíblia é kainós, não é kairos, kainós, significa eternamente novo. Quando você está em Cristo Jesus, você vive o novo constantemente. O Evangelho se renova em você e os seus passos começam a ser renovados, as suas condutas começam a ser renovadas, as suas experiências começam a ser renovadas, o seu testemunho começa a ser renovado, outras pessoas são renovadas. A minha pergunta é: você vai participar da mesa, da ceia, você vai continuar sendo o mesmo, ou vai decidir de uma vez por todas ser um novo? Essa não é uma palavra, gente, para afagar o nosso ego, não. E eu também não estou aqui para te confrontar. Aqui é o Espírito Santo confrontando a nossa igreja, para que a gente saia do lugar que nós estamos. Se levante dessa mesa e volte para a mesa de Jesus. Eu convido você a se colocar de pé. Convido você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu não vou ficar estendendo. Eu não vou ficar tentando te convencer. Se o próprio Jesus fez um único convite, se o próprio Jesus fez um único convite e Mateus respondeu com sim, só nos resta fazer o mesmo.